Uou! Seja muito bem-vindo! Eu sou o professor Carlos Bainades e você está no Física in Box. Hoje, meu amigo estudante, nós vamos falar a respeito das leis de Newton. É esse cara aí, Isaac Newton, que é o criador das leis de Newton e que em 1687, para ser mais preciso, no dia 5 de julho de 1687, ele escreve o livro Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Esse livro, ele escreve as 3 leis do movimento, também escreve a lei da gravitação universal. E o que é mais interessante, mais incrível, é que passados praticamente 319 anos, não foi necessário mudar uma única vírgula no que o Newton coloca nesse seu tratado, nesse seu livro, nessa sua obra fantástica de física. Isso faz com que ele seja até hoje um cara super respeitado, um cara fora da casinha, beleza? Então, eu vou soltar a vinhetinha e depois disso nós vamos falar sobre as leis de Newton. Vem aí! Quando o corpo está em movimento, sua tendência é manter esse movimento. Antes de falar das leis de Newton, eu gostaria de fazer um convite. Se você me seguir lá no Snapchat, se você me procurar, então, por c.mainardes, me seguir no Snapchat, você vai receber sempre uma dica por dia. Então, se está estudando para suas provas, se está estudando para o Enem, vestibular, vai lá, me segue. Ou simplesmente, se gosta de estudar, me segue no Snapchat e receba uma dica por dia sobre física, certo? Então, vamos lá, vamos falar das leis de Newton. Newton elabora 3 leis. A primeira lei, chamada lei da inércia, a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, a lei da ação e reação. Bom, o que as figurinhas que eu estou colocando nessa tela têm a ver com cada uma dessas 3 leis? 3 perguntinhas muito simples para você. A primeira, empurrar um elefante é uma tarefa fácil? A segunda, se os 2 meninos puxarem as pedras com a mesma força, elas irão se movimentar igualmente? E a terceira, é possível atirar com uma arma de fogo e não receber nem o mínimo soquinho? E aí, você sabe a resposta para essas perguntas? Então vamos lá, me acompanha, vamos falar a respeito das 3 leis de Newton, começando pela primeira lei, que se chama lei da inércia. Então, observa escrever ali, quando a força resultante é nula, um corpo só pode ser encontrado em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, sobre essa lei, nós precisamos entender 2 coisas. Primeiro, a lei se chama lei da inércia. Mas o que é inércia? Veja que eu escrevi aí para você que inércia é a tendência natural de todo o corpo preservar seu estado primitivo, ou seja, seu estado primeiro. A ideia é que quando um corpo está, no caso, em repouso, a sua tendência natural é manter-se em repouso. E se esse corpo estiver em movimento com velocidade constante, a sua tendência será manter-se em movimento com velocidade constante. Isso significa que todas as forças que atuam sobre o corpo são nulas. E observe que eu também coloquei ali que massa é a medida da inércia de um corpo. Então, trazendo uma ideia um pouquinho diferente daquela que a gente costuma escutar, que eu acho que vem muito mais de conceitos associados à química, que massa é quantidade de matéria, onde trazemos a ideia de que massa é a medida da inércia de um corpo. E por quê? Porque um corpo de pouca inércia vai ter pouca massa, então é um corpo fácil de você mover. Porém, um corpo que tem uma massa muito grande, significa que ele tem uma inércia muito grande. É a ideia ali de você olhar para o elefante. Se o elefante estiver em repouso, pode saber
É muito difícil botar esse elefante para caminhar, certo? A não ser que você use um artifício aí. Mas, se não fizer somente força, é muito difícil, certo? Vamos lá, a respeito dessa primeira lei de Newton, então nós temos ali um resuminho em que, quando F é igual a zero, o corpo só pode ser encontrado, então vou até repetir, quando F é igual a zero, ou seja, a força resultante é nula, você só pode encontrar o corpo em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante, velocidade uniforme, certo? Bom, imagine que alguém chega e pergunta para o Isaac: ô seu Isaac, mas se por acaso a força resultante sobre o corpo não for nula, hein? Aí o Isaac Newton ele vem e apresenta a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton se chama princípio fundamental da dinâmica. E olha só o que ela diz. Quando a força resultante que atua sobre um corpo não é nula, ou seja, a força existe agora, este irá adquirir uma aceleração com intensidade diretamente proporcional ao valor dessa força e inversamente proporcional à sua massa. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que quanto maior a força que é empregada sobre um corpo, maior a aceleração que esse corpo adquire. Porém, imagine a situação em que a gente emprega exatamente a mesma força. Observe, se os meninos empregarem a mesma força sobre um corpo. O primeiro corpo, o que está próximo da menina, observe que ele tem uma massa maior. Logo, ele irá adquirir uma aceleração menor. E a pedrinha menorzinha adquire uma aceleração maior, ou seja, de forma inversamente proporcional à sua massa. Então, a fórmula FR igual a m vezes A serve para calcular a força resultante, né, relacionada, então, à massa e à aceleração dos corpos. Aqui é muito importante ainda destacar o seguinte. Observe que a aceleração e força resultante sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido. Isso aqui é um alerta, então, não há, de modo algum, alguma situação em que você vai encontrar a força resultante aplicada sobre um corpo em um sentido e a aceleração em sentido oposto, certo? Então, força resultante e aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, a respeito da terceira lei de Newton, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Para toda ação existe de imediato, ou seja, ao mesmo tempo, uma reação de mesma intensidade na mesma direção e em sentido oposto. Então, observe ali que a força que 1 faz em 2 é igual à força que 2 faz em 1. Isso representada em módulo. Ou seja, quando a arma dispara o projétil, a força que o projétil faz contra a arma é igual à força que a arma faz contra o projétil, certo? E observa aqui que a representação através de vetores, nós temos ali a situação de um foguete sendo lançado, então ele expele os gases e, no caso, os gases reagem, fazem força que movimenta o foguete para cima, mas nós temos FAB igual a menos FBA, ou seja, se FAB é o vetor força contra os gases fazem uma força em sentido oposto, o vetor tem sentido oposto, portanto, menos FAB de mesma intensidade na mesma direção. Então, essa é a representação vetorial disso aí. Veja, eu apresentei as 3 leis de Newton para você. Gostaria de convidar para você escutar agora a música Sir Isaac Newton, de minha autoria, que fala sobre as leis de Newton. É um rockinho básico aí. Uma outra coisa também, gostou da aula? Dá um like para nós, ajuda a impulsionar esse canal, ajuda que mais pessoas cheguem a esse canal. Isso aqui também diz que você está gostando, você está dizendo que as aulas são importantes e que estão valendo a pena, certo? Você pode compartilhar com seus amigos para que eles também venham
prestigiar e aprender no nosso canal. E se tiver dúvida, coloca lá embaixo, eu tenho o maior prazer de responder a todas as dúvidas. Fiquei muito honrado com a sua presença, muito feliz mesmo, e fico te esperando na nossa próxima aula. Valeu, até a próxima! Quando o corpo está em movimento, sua tendência é manter-se em movimento. Quando o corpo está ali parado, sua tendência é manter-se nesse estado. Quando a força resultante anula, isso é repouso, MRU. Quando a força resultante anula, isso é repouso, MRU. Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. E se a força resultante não formula, o movimento então está acelerado. Os vetores possuem aceleração, mesmo sentido e mesma direção. Esse Newton era um cara irado que muito estudou e teve fama. Esse Newton era um cara irado que muito estudou e teve fama. Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. Para toda ação existe reação, de igual valor e mesma direção. Mas o sentido, não se engane, não se esqueça, ele é oposto, ponha isso na cabeça. Ação e reação nunca existirão, mesmo o corpo não. Ação e reação nunca existirão,